objetivo devem fazer parte da preocupação dos pesquisadores, né? E é nessa perspectiva que nós inauguramos hoje as atividades do nosso projeto de extensão, né, Dedo de Prosa, Diálogos sobre Linguística e Ensino, que vai buscar desenvolver discussões contínuas sobre temas variados na área dos estudos linguísticos e do ensino de língua portuguesa, promovendo debates, exibição de filmes, palestras, mesas redondas, exposições e rodas de conversa. Obviamente que algumas dessas atividades só poderão ser promovidas quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais, né? Por enquanto, os nossos encontros acontecerão mensalmente em plataforma digital, até que nós tenhamos condições, né, de voltar. E esses eventos vão contar com a participação, né, de pesquisadores, estudiosos da própria UNEB, né, estudantes também da própria universidade e membros de outras instituições, para que a gente possa manter também esse intercâmbio, né, entre as instituições. E dividem a coordenação desse projeto junto comigo a professora Deise Moura e o professor Luiz Eduardo Simões de Burgos, aos quais eu vou passar a palavra para que eles possam cumprimentar vocês. Então, Eduardo, por favor, você que já está com sua câmera ligada. Boa noite a todos. Gilce, Deise, professor Deison, mais uma vez agradecer a boa vontade de estar aqui para falar com os nossos estudantes e dizer que com muito prazer que hoje nós lançamos o Dedo de Prosa, Diálogos sobre Linguística e Ensino, que este projeto de extensão ele tem uma grande importância porque ele tem a pretensão de apresentar alguns, de aprofundar para outros os conhecimentos sobre as questões linguísticas, que são pilares, né, do curso de letras, que permitem que o conhecimento científico a respeito da língua, né, que permite que se conheça o conhecimento científico, que permite um conhecimento científico a respeito da língua, quebrando os paradigmas e também buscando o avanço científico, o avanço da ciência. Além disso, se pretende que se desperte aqui interesse de futuros pesquisadores. Eu desejo a todos que aproveitem a palestra que vai ser ministrada daqui a pouco, como também os demais eventos que teremos no nosso Dedo de Prosa. Uma boa noite a todos. Agora obrigada, Eduardo. Eu vou pedir também a Deise, que eu acho que já está aqui conosco, para se apresentar e cumprimentar. Deixe-me, ela já está. Oi, amor, já estou aqui sim. Boa noite, prezados e prezadas. Demorei um pouco de entrar, a internet aqui acabou que me traiu um pouquinho. Professor Gleidson, prazer em conhecê-lo. Professor Eduardo, prazer em reencontrá-lo. Professora Gilce, prazer pelo convite. É muito bom falar dessa origem da língua, é muito bom entender, né, essa língua, enfim. Tanto a professora Gilce quanto o professor... perdoe-me. Boa noite também a todos os outros. Estou vendo aqui o rostinho de Neide, de Fátima, de Vanessa, enfim. Rosângela, muito prazer mesmo em revê-los aqui perto de mim, viu? Tanto a professora Gilce quanto o professor Luiz Eduardo, eles já colocaram o objetivo desse encontro que nós teremos, né? O que é que a gente pretende, e aqui eu não posso deixar de externar minha gratidão aos dois por terem me convidado a falar de um elemento ou a colaborar, né,
de um tema que me trouxe para a universidade, de volta como docente, que é a história da língua portuguesa. Foi ela que me trouxe. E aqui eu recordo com muito prazer, com muita alegria, o tema que eu fiz o concurso, que foi do latim ao português, fonologia, morfologia e sintaxe da língua portuguesa. Então, tanto quando o Eduardo e a professora Gilce me convidaram para participar desse encontro, eu me senti muito engrandecida, muito grata, porque dentro da UNEB Campus 5, professora Deja é sinônimo de pesquisa. E, enquanto isso, eu faço todo um estudo e todas as minhas graduações e pós dentro da área da língua portuguesa mesmo, né? Dentro da área de semântica, dentro da área de enunciação, enfim. Eu me sinto como se fosse resgatada a estar aqui com vocês. E, assim, já que eles falaram de tudo, só me resta recorrer, a Olavo Bilac para falar um pouquinho sobre o seu poema Língua Portuguesa. Eu creio que todos nós conheçamos esse poema. A última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gana impura, bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de altar glangor, lira singela, que tens o tronho e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Olavo Bilac. E é assim que eu dou boas-vindas a todos vocês, e que a gente agora desfrute tudo que o professor Gleidson tem a falar para nós. Boa noite e obrigada a todos. Obrigada, Deise, e bem-vinda às suas origens. Eu tenho certeza de que vai ser muito proveitoso, né, a gente trabalhar assim em conjunto. Bem, agora, né, nós vamos passar a apresentação do nosso conferencista, nosso palestrante. Eu acho que está todo mundo assim nessa ansiedade para ouvir Gredson, porque eu estou, né? Mas antes de passar a palavra a Gredson, eu vou apresentar quem é essa figura que está aqui para falar conosco hoje, né? Então, o professor Gredson dos Santos é de Catu. Isso. Não sei se vocês sabem, né, onde é Catu, mas Catu fica perto de Pojuca, exato, que é a cidade, né, de onde eu sou natural. Então, olha aí, né? As nossas referências, a gente nem se conhecia, mas estava ali pertinho, né? Ali no interior da Bahia, bem pertinho, né? E Gredson tem origem unebiana. Ele se graduou em Letras Vernáculas pela UNEB em 2003, né? Alagoinhas. Em Alagoinhas, está vendo? Sempre ali na nossa região, nas nossas redondezas, né, Gredson? Tem mestrado e doutorado, né, em língua e linguística, em letras e linguística pela UFBA, né, foi onde eu conheci Gredson, foi na época ele estava no doutorado e eu acho que eu estava no mestrado, óbvio, né, e ele atualmente é professor adjunto 1 de língua portuguesa, vinculado ao Instituto de Letras. Foi também professor do quadro permanente da UNEB, de 2006 a 2008, né? Então a UNEB está sempre, segurando o Gredson, e ele, a gente não deixa ele escapar, tá? Em Piauí. Oi? Em Piauí. Em Piauí, né? Foi também professor da UFRB, de 2009 e 2018, ali em Amargosa, pertinho de Santo Antônio de Jesus, né? Também bem perto da UNEB. Bem, atualmente Gredson
integra o quadro docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Letras, o Prof. Letras, pela UNEB, onde? No Campus 5. Né? É professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Linguística, do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, né, o PPG Link, na UFBA, né? E seus estudos estão voltados para a área de sociolinguística e dialetologia, principalmente nos temas da variação fonético-fonológica do português do Brasil, da história social do português brasileiro, que é sobre o que ele vai nos falar hoje, né? E sobre ensino de língua portuguesa. É pesquisador do grupo de pesquisa Estudos do Português Popular, o GPOP, e também do projeto Vertentes do Português Popular da Bahia. E tem mais. É pai da linda Alice, marido de Geisa, e tem uma generosidade encantadora. Então, Gredson, novamente, aceite os nossos agradecimentos, né, pela colaboração com o nosso projeto, e agora eu vou lhe passar a palavra para que você possa proferir pelos próximos 50 minutos a palestra pela qual nós estamos aqui ansiosos. Tá? Muito obrigada e fique à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou ouvindo um ecozinho, acho que eu vou colocar um fone de ouvido, que talvez melhore. Vou colocar um fonezinho aqui, que eu acho que melhora. Bom, eu que devo primeiramente agradecer, não só a presença de todo mundo que está aqui, estou acompanhando aqui os elogios, obrigado, muita gente querida, muita gente com quem eu convivi durante algum período em sala de aula, gente até de algum tempo, né? Estou aqui surpreso, Zenildo, um professor que é de Gandu, junto com outras colegas também. Nós nos encontramos na UNEB, em Piauí, enfim, tem muita gente aqui querida, muita gente que trabalhou comigo, enfim, fico muito feliz. Vocês vão me desculpar a timidez antes de tudo, tá bom? Eu relutei um pouco em aceitar o convite, né, porque, não sei, eu acho que em sala de aula, em presença, a gente se solta mais. Eu ainda não estou muito acostumado com essa dinâmica, né, desses encontros virtuais, então vocês vão me desculpar um pouco a timidez e qualquer lapso durante o trabalho, tá? Mas primeiro eu queria, então, fazer isso, agradecer a Jússia pelo convite, me senti muito honrado, né, primeiro pelas ligações que eu tenho com a própria Gilce, né, nós somos amigos já de algum tempo, Gilce faz parte daquele grupo de amigos que a gente tem um apego maior, um achego maior, né, dividimos histórias, enfim, e trabalho também, e além disso, pelo fato de que é a UNEB, né, então, como ela disse, eu sou unebiano, então me formei na UNEB, trabalhei também durante um tempo, então tenho um carinho todo especial, né? Conheci 3 campi da UNEB, o de Alagoinhas, onde eu me formei, depois o de Piauí, onde eu fui trabalhar na graduação, e mais recentemente o de Santo Antônio de Jesus, onde eu colaboro, né, trabalho com o Prof. Letras. Estou vendo aqui gente do Prof. Letras também, né, que muita gente já falou comigo. Enfim, então, eu me sinto muitíssimo honrado mesmo pela participação, enfim, pelo convite de falar para a gente que tem, de alguma maneira, histórias muito próximas à minha. Então, eu me sinto identificado aqui com esse universo, né? Bom, então, acho que, vamos lá, né? Acho que podemos começar, né? Vamos, então, lá. Bem, o tema, eu vou compartilhar aqui, eu não vou mais ver vocês, nem os comentários, eu acho que o pessoal deve controlar essa coisa aí de perguntas e tudo mais. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela, referente aqui a uma apresentação minha. Eu só queria saber só queria um retornozinho de Gilce, se vocês me ouvem bem.
e se conseguem ver a apresentação aí. Oi, Gredson, eu estou ouvindo perfeitamente e também vejo você. Tá bom, tá ótimo. Então, bom, o tema que eu escolhi, é importante primeiro fazer essa contextualização, né? Então, o título da minha comunicação aqui hoje é Políticas de Redução da Diversidade Linguística na História Social Linguística do Brasil. Então, é importante dizer que eu trouxe aqui para vocês, na verdade, uma parte de um artigo que eu publiquei agora recentemente, no ano passado, em 2019, no finalzinho de 2019, e o título do trabalho é intitulado Do Multilinguismo Generalizado ao Multilinguismo Localizado, Políticas de Redução da Diversidade Linguística na História Social Linguística do Brasil. Esse trabalho está num volume da revista Macabeia, que é, na verdade, uma homenagem à professora Rosa Virgínia Matos e Silva. Então, a revista organizou um dossiê e convidou, enfim, várias pessoas. Eu tive o prazer de ter sido convidado também. E, enfim, produzi esse trabalho, né? Um ensaio, enfim, fruto de algumas leituras que eu vinha fazendo na ocasião. E eu vou, então, apresentar parte desse, já que é um texto que geralmente não circula muito, né? As revistas acadêmicas têm isso também, os textos não circulam muito. E participar agora do evento da UNEB é uma chance também de colocar um pouco, né, o trabalho em apreciação, digamos assim, de um público mais amplo, né? É importante também dizer o seguinte, esse título do artigo, vejam que está entre aspas, do multilinguismo generalizado ao multilinguismo localizado. Vocês vão observar que ele é uma parte de um dos trabalhos da professora Rosa Virgínia. Então, como é um artigo em homenagem a ela que eu fiz, então vocês vão entender por que parte do título tem aquelas aspas. Mas é importante, primeiro, a gente tentar situar um pouquinho, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, de confirmar, de colocar aqui em destaque, vocês estão vendo aí, é que a história linguística do Brasil não se restringe à história da língua portuguesa, nem à história do português brasileiro. Isso é uma assertiva presente na obra da professora Rosa Virgínia, ela que, durante toda a sua trajetória, organizou um conjunto de trabalhos, basicamente aí uma dezena de trabalhos dedicados inteiramente à questão da história, ou da história social, como ela costumava chamar, da língua ou do português brasileiro, ou do Brasil, né? Então, a história social linguística do Brasil. Esses trabalhos, inclusive, estão reunidos nesse volume, né? Pelo menos 10 deles, são 11, mas 10 estão reunidos nesse volume, que eu não sei se todo mundo conhece, mas foi publicado aí pela Parábola, Ensaios para uma Sócio-História do Português Brasileiro. Então, um dos capítulos do livro, intitulado Português Brasileiro, Raízes e Trajetórias, contém uma seção que recebe um subtítulo, que é exatamente o subtítulo que dá esse título inicial ao meu artigo, intitulado Do Multilinguismo Generalizado ao Multilinguismo Localizado. Bom, então, a minha ideia aqui é justamente, a partir dessa proposição da professora Rosa Virgínia, desenvolver um pouco esse raciocínio, né? Por que falamos de multilinguismo e por que falamos de multilinguismo generalizado, localizado, e, além disso, em que sentido é que eu estou aqui propondo que a gente precisa observar que houve na história do Brasil políticas de redução da diversidade linguística na história social linguística do Brasil. Então, como eu disse antes, 3 proposições basicamente aparecem na obra da professora Rosa Virgínia quanto a essa história social do português ou do Brasil, né? Então, o primeiro aspecto é que a história linguística do Brasil não se restringe à história da língua portuguesa, nem à história do português brasileiro. Então, na verdade, há outras línguas aí presentes que fazem parte dessa história. Em decorrência disso e da presença dessas outras línguas, é que é possível dizer que o português brasileiro emerge em um contexto multilingüe, e aí é o contato, conflito linguístico que constitui, né,
ou é uma parte constitutiva da formação do português brasileiro, então é impossível pensar em português brasileiro descolando-se da realidade de um território multilingüe em que milhares de línguas indígenas já estavam presentes e mais de 200 de línguas africanas também chegaram a compor esse mosaico linguístico. E o outro aspecto é que na cena linguística do Brasil colonial, 3 atores principais podem ser destacados. Então, o português europeu, as línguas gerais e indígenas e o português brasileiro. Então, a gente tem aí esses aspectos. Eu vou destacar aqui, basicamente, né, nossa abordagem aqui se concentrará nesse primeiro tópico. Né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é, na verdade, um recorte, basicamente destacando isso, que a história do português do Brasil tem a ver diretamente com uma história que inclui outras línguas. Então, não dá para a gente contar a história do português brasileiro sem pensar no que outras línguas, em que outras línguas participaram disso. Né? Então, como eu disse para vocês, num texto intitulado Português Brasileiro, Raízes e Trajetórias, 3 aspectos, digamos assim, saltam aos olhos quando a gente lê esse texto da professora Rosa Virgínia. Então, o primeiro aspecto é que a trajetória de dizimação das populações indígenas é um fato. Então, do ponto de vista linguístico, esse processo colonizador representou o que a gente chama de glotocídio de milhares de línguas autóctones, então, milhares mesmo. Para vocês terem ideia, o professor Arion Rodrigues faleceu recentemente, era professor da UNB, um dos maiores especialistas sobre línguas indígenas no Brasil, que publicou um clássico intitulado Línguas Indígenas para o conhecimento das línguas brasileiras, estima que a época da invasão dos colonizadores ao território que mais tarde nós chamaríamos de Brasil, pelo menos 1.175 línguas eram faladas. Né? Então vejam, portanto, que são milhares de línguas. Desse total, estima-se hoje, no cálculo dos linguistas, que entre 160 e 180 ainda permanecem. Então, se vocês observarem, a redução foi de 90%, de mais de 90%. Portanto, mais de 1.000 línguas desapareceram com essa dizimação das populações indígenas. Outro ponto importante é que marcou, ou está na raiz e na trajetória do português brasileiro, a trajetória de escravização de populações africanas sequestradas para o território brasileiro. Como é sabido de todos, o território brasileiro, né, foi o território que mais recebeu gente sequestrada, né, para o trabalho forçado em todo o mundo. E, finalmente, a chamada emergência de uma língua nacional, ou isso que nós chamamos de português brasileiro, é resultado de um percurso que a autora chama de convergente, eu ousaria acrescentar aí, e conflituoso, de todo esse mosaico linguístico que nós estamos aqui destacando. Né? Bom, mas antes de começar exatamente, né, então eu vou dividir aqui a minha comunicação em 2 partes. A primeira parte, em 3 partes, essa primeira aí, a história social linguística do Brasil, é uma história de suas glotopolíticas. Depois eu vou destacar 2 políticas linguísticas específicas, 2 ações específicas que contribuíram com isso, que eu chamei de redução da diversidade linguística. Antes mesmo de nós começarmos, de eu trazer aqui o conceito de política linguística com mais ênfase, eu queria primeiro só situar rapidamente, de repente talvez seja uma informação que muita gente não tenha, é uma informação que está por último, mas que eu vou trazer agora. É importante dizer que o território brasileiro é um território multilingüe ainda, apesar de toda a dizimação. É importante dizer que ao lado da língua portuguesa e da língua brasileira de sinais, postas como línguas oficiais do Brasil, mais de 170 línguas indígenas e mais de 20 línguas europeias e asiáticas de imigração, que chegaram aqui mais ou menos a partir do final do século XIX e início do século XX, são faladas hoje no território brasileiro. O território brasileiro tem, sim, gente que não fala português. O território brasileiro tem cidades
que falam, além do português, várias outras línguas. Vou destacar, por exemplo, uma cidade no estado do Amazonas, chamada São Gabriel da Cachoeira. Lá, 23 línguas são faladas ainda. Evidentemente, boa parte dessas línguas faladas estão ameaçadas, né? Então, esse é também um dado importante. Mas o fato é que o Brasil ainda é um território multilingüe. Portanto, não é, se alguém pergunta qual é a língua que se fala no Brasil, então a resposta, o português, é apenas uma resposta superficial, né? Então, não há a língua do Brasil, né? Há as línguas brasileiras, e são muitas, tá? Bom, então, dito isso, a gente precisa observar o seguinte, uma pergunta que eu coloco também. Mas por que que é muito comum, se você sair perguntando pelas ruas, que língua fala o Brasil, as pessoas vão falar português. E nem vão questionar a própria pergunta em si, que já é uma pergunta problemática. Se você, no máximo, avançar e perguntar que língua os índios falam, supondo que essa seja uma pergunta correta, porque não é, muita gente vai dizer, os índios falam ou falavam o tupi. Então a gente vai entender que, na verdade, essas respostas, ou, enfim, esse senso comum, né, esse conceito geral incorreto, tem razão com isso que a gente já vai chamar aqui de política linguística que marcou a história do Brasil. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o termo política linguística. Então, alguns autores, como Hamel, Calvé, Lagares, vão situar a política linguística a partir de dois aspectos. Um é que o termo política linguística designa um campo de estudos, basicamente estudos no âmbito da sociolinguística, certo? Que vão estudar as línguas a partir de sua dimensão sociopolítica, tal como a gente está fazendo aqui agora. Uma outra acepção para política linguística diz respeito à ação, geralmente estatal, sobre uma língua, ou sobre várias línguas, com o objetivo de interferir, de influir, de proibir, de impor, enfim, de mexer, interferir, digamos assim, na utilização de uma língua ou de mais línguas. Então, portanto, dois aspectos marcam esse conceito de política linguística. Um é que a gente, no âmbito da academia, muitas vezes se refere ao termo política linguística como uma área de estudos, e também o próprio termo é utilizado para marcar uma ação, geralmente oficial, de cunho estatal, sobre uma ou mais línguas. E aí agora eu estou resumindo o conceito para vocês perceberem. Então, portanto, o que chamamos aqui de política linguística tem a ver com um conjunto de ações oficiais, estatais basicamente, que implica elementos como planejamento, gestão, padronização, difusão, imposição, mesmo proibição de línguas, certo? E aí, alguns autores também vão destacar que quando a gente pensa nesse aspecto, a gestão sobre a língua, ela possui pelo menos um caráter interno e um caráter externo, né? Então, quando se pensa na gestão de língua, eu vou dar um caso assim muito concreto que talvez muita gente saiba, para ver que é contemporâneo a muita gente. Então, por exemplo, quando o decreto que torna a Libras uma língua oficial ao lado da língua portuguesa foi publicado, então nós temos aí uma ação de política linguística. Quando, por exemplo, o governo diz que, olha, em todas as licenciaturas será agora obrigatória uma disciplina sobre a língua brasileira de sinais. Isso é uma ação de política linguística, certo? Veja que ela tem diferentes alcances, mas é uma ação de política linguística. Quando, por exemplo, o governo incentiva a publicação de dicionários e de livros didáticos em língua brasileira de sinais, isso é uma ação de política linguística, tá bom? Bom, o caráter externo de uma ação de política linguística, basicamente na história linguística do Brasil, pode ser vista no seguinte. Então, a proposta de Caminha, de Pero Vaz de Caminha, desculpe estar aí em minúsculo, mas proposta de Pero Vaz de Caminha relativamente à aprendizagem de línguas indígenas, basicamente do Tupinambá, por parte dos degredados, que está lá relatado na carta, é uma ação, uma primeira ação de política linguística.
Mais tarde, a assunção dessa proposta pelos jesuítas, de modo a viabilizar a catequização das populações indígenas, é também uma outra ação, porque os jesuítas vão, então, adotar como prática aprender, né, pelo menos a língua mais comumente falada na costa brasileira, que é o Tupinambá, para, então, catequizar as populações indígenas. Quando, no Diretório dos Índios, que é um documento que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mais detalhadamente, coloca uma prescrição de uso exclusivo da língua portuguesa por parte das populações indígenas que ocupavam ali as missões, é uma ação de política linguística de caráter externo. Quando um episódio na história do Brasil, por volta de 1929, 1930, 31, no período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas e o Estado, então, decretam o que se chama de nacionalização do ensino, proibindo a língua alemã e a língua italiana, principalmente, de circular aqui em território nacional, é uma ação externa, né? E também ações de cooficialização de línguas empreendidas recentemente em diferentes cidades do Brasil é também uma ação. Hoje, esse município que eu acabei de falar, São Gabriel da Cachoeira, tem como línguas cooficiais do município o Baniwa, o tucano e o Nheengatu, que é uma continuação da língua geral amazônica brasileira. Então, essas ações são ações que costumamos caracterizar como ações de política linguística. Então, eu estou tentando mostrar para vocês que, embora o conceito de política linguística, do ponto de vista acadêmico, como ele é compreendido hoje na área, tenha sido forjado há pouco tempo, na verdade, se você rastrear a história linguística do Brasil, nós vamos perceber que diversas ações políticas nesse sentido, ou glotopolíticas, daí o termo, foram tomadas. Bom, então agora a gente vai passar para uma segunda parte de minha apresentação, que diz respeito ao que a gente chama de passado multilingüe e as políticas de redução da diversidade linguística. Então aqui eu vou basicamente entrar no núcleo de minha apresentação, que é tentar trazer aqui episódios, digamos assim, que contribuíram com a redução da diversidade linguística no Brasil. Antes de começar aqui, eu quero basicamente colocar algumas informações rápidas. Então, primeiro eu mencionei que a época da chegada dos colonizadores, uma estimativa foi feita pelo professor Arion Rodrigues, de que mais ou menos 1.175 línguas eram faladas no território, certo? Na costa brasileira, né, os colonizadores chegaram pela costa, então em toda a costa brasileira havia um conjunto de línguas muito aparentadas, línguas de um tronco, chamado tronco tupi, que mantinham entre si um parentesco. Então, como todo mundo deve se lembrar, eu vou fazer aqui uma comparação, todo mundo que estudou um pouco de história da língua portuguesa, aquela história que a gente chama de história interna, viu, por exemplo, que o português, deve ter lido lá nos manuais, né, que o português, o espanhol, o galego-português, né, o francês, o italiano, são línguas aparentadas, são línguas irmãs que derivaram de uma língua anterior, e aí geralmente os manuais colocam o latim, né, e o latim também é irmão de uma outra língua, o sânscrito, e assim por diante. Então, esse modelo de observação das semelhanças da língua é um modelo que levou à criação de algumas noções, dentre elas a de família linguística. Então, quando os colonizadores chegam à costa brasileira, eles basicamente se deparam com línguas do tronco tupi, da família tupi-guarani, e essas línguas basicamente eram o tupi, o tupi antigo, e o tupinambá. Então, guardadas as devidas proporções, mas para facilitar, de repente podemos pensar em português e espanhol, o português e catalão, enfim. Então, essas línguas são bastante parecidas. Então, podemos imaginar que tupinambá e tupi eram línguas bem parecidas. Então, quando
né, os colonizadores chegam, eles se deparam com essas línguas ao longo da costa, línguas muito parecidas, né? Então, o que as primeiras políticas, ações de política linguística vão fazer? Promover uma aproximação dos colonizadores com essa língua, ou com essas línguas, basicamente com a língua tupinambá, e a partir daí, tudo mais vai acontecer, certo? Então, quero que vocês, basicamente, pensem nisso, certo? Bom, mas isso tem uma implicação importantíssima mais tarde, que nós vamos ver que não é à toa, como eu disse para vocês, que se você perguntar qual é a língua dos índios aí, como se essa pergunta fosse uma pergunta correta, mas é uma pergunta problemática, mas se você fizer essa pergunta, as pessoas vão rapidamente falar em tupi, por exemplo, né? Então, talvez dificilmente as pessoas falem em guarani, enfim, ou krenak, ou kiriri, enfim, outras línguas, né? Então, de modo geral, as pessoas falam em tupi. Por quê? Então, uma primeira consequência é que toda a diversidade linguística indígena passa a ser combatida no momento em que uma língua acaba sendo escolhida pelos colonizadores como a língua de intercurso, de intercâmbio, de comunicação, ou a língua preferida. E essa língua acabou sendo o tupinambá, né, ou a língua da costa, e o tupi na região de São Vicente, ali em São Paulo, certo? Então, só para vocês terem ideia. Então, uma primeira ação que já promove, né, uma ação que mais tarde vai sustentar uma redução da diversidade linguística. Então, na história social linguística do Brasil, materializaram a primeira política de redução do multilinguismo, a elaboração de uma gramática do tupinambá. Então, jesuítas atuaram nessa direção. Para vocês terem ideia, eles fizeram também uma gramática do quimbundo, na época, lá no século XVII, né, na região de Minas Gerais ali. Então, era uma prática dos jesuítas, né? Bem como reduções daí decorrentes na forma de catecismos e outros instrumentos do trabalho religioso. Então, a partir disso, os jesuítas, então, vão organizar todo o seu trabalho de catequese. Outra coisa é o desenvolvimento e o estímulo ao uso de línguas gerais, né? Então, a gente vai ver basicamente qual é o conceito de língua geral, mas eu primeiro quero destacar essa imagem aqui, é a arte da gramática da língua mais falada na costa do Brasil, do padre José de Anchieta. Essa é a famosa gramática, que inclusive contou com uma edição, a editora da Universidade Federal da Bahia publicou uma edição comemorativa de fácil acesso, que dá para adquirir, enfim, e todo mundo ter acesso. Então, vejam, é isso aqui que é basicamente uma gramática feita pelos jesuítas. O modelo da gramática segue aquele modelo típico latino, mas basicamente aqui os jesuítas vão, então, codificar uma gramática para o tupinambá. E a partir daí vão estimular o uso de línguas gerais. É importante dizer que essa língua descrita aqui mais falada da costa não é exatamente uma língua geral, né? O conceito de língua geral depois, o professor Arion Rodrigues também vai ser responsável por organizar o conceito, e ele vai mostrar que a língua geral é, na verdade, né, então a gente tem uma história aqui no Brasil de duas línguas gerais. Então, uma primeira língua geral que ficou chamada de língua geral paulista e a língua geral amazônica. Então, essa língua geral paulista, basicamente, é uma língua desenvolvida a partir do tupi, falada em São Vicente. A língua geral amazônica, a partir do tupinambá, né? Mas, basicamente, as populações que falavam essas línguas gerais eram populações já que congregavam um conjunto de indivíduos, portugueses, europeus, populações indígenas que falavam outras línguas, enfim. Então a gente já tem ali basicamente a miscigenação como sendo a base de formação das línguas gerais, embora elas sejam línguas desenvolvidas a partir do tupinambá. Então vejam, no momento em que a gente fala que duas grandes línguas gerais tomaram conta, digamos assim, do território brasileiro, vocês já imaginam, portanto, o grau de redução, né, da diversidade linguística operada, promovida por essas primeiras políticas, né? Bom, e aí eu quero fazer um destaque aqui de um livro intitulado Notas
de um artigo intitulado Notas sobre a Política Jesuíta da Língua Geral na Amazônia, nos séculos 17 e 18. Então, Barros vai observar que, em virtude de estar situada numa área de grupos étnicos não tupi, a produção de gramáticas, dicionários, catecismos, rotinas litúrgicas pelos jesuítas, para o uso com populações indígenas das chamadas missões ou reduções, teve como principal efeito, essa é a grande questão, a tupinização de grupos não tupi. Hoje, dois grandes troncos linguísticos são identificados pelos linguistas como existentes no Brasil. Um tronco, que é o tupi, como eu falei para vocês, e o outro, que é o tronco macro-G. Então, línguas como o Queriri, como o Iatê, o Krenak, são línguas que pertencem a esse tronco. Tucano, enfim. O que acontece? A ação dos jesuítas promoveu que, na literatura, se chama de tupinização de grupos não tupi. Então, o que acontece é que muitas populações indígenas começam a deixar de falar a sua língua para, na tentativa ou na obrigação de participar da sociedade de colonização, para poder então se integrar, vão ter que passam a falar uma língua geral, ou mesmo até, num primeiro momento, uma versão, digamos assim, do tupi. Então, essa tupinização de grupos não tupi é a principal marca dessa chamada primeira política de redução da diversidade linguística brasileira. Ainda segundo Barros, algumas medidas de tupinização podem ser destacadas, né? Então, o fato é que elas promoveram o abandono, né, de várias línguas em favor de uma língua geral, então, ou a língua geral amazônica, ou a chamada língua geral paulista. Tá? A língua geral paulista era uma língua que se desenvolve a partir do tupi de São Vicente, foi a língua dos bandeirantes, que eram basicamente populações mamelucas, e, no caso do norte do Brasil, a chamada língua geral amazônica, que é uma língua que vai se desenvolver a partir do tupinambá. Bom, então, quais são essas medidas de tupinização? Fundação das chamadas aldeias de descimento. Então, essas aldeias de descimento eram uma espécie de agrupamento em que os chamados, até então, índios bravos eram, portanto, descidos ou obrigados, enfim, seja como for, convertidos ou convencidos a, então, abandonarem seus locais, né, primeiros de moradia e de convívio, para, então, viver nas chamadas aldeias de descimento. Outro item, a formação de intérprete nas línguas não tupi para fazer o contato com as populações indígenas a serem descidos. Então, essa é uma outra ação. A produção de breves catecismos em línguas outras, né, que não eram línguas tupi, eram chamadas de tapuia, então, como Manaus e Quiriri. A construção de aldeias de descimento com grupos tupi e não tupi, então, no momento em que nessas aldeias havia uma reunião geral de populações indígenas das mais diversas etnias, obrigadas a usar uma língua geral, é um dos efeitos, e a chamada estandardização ou padronização de catequismos na língua tupi ou na língua geral também, né? Então, quer dizer, todos esses aspectos, portanto, visam a chamada redução da diversidade linguística, no sentido de que os colonizadores buscavam um tipo de facilitação, digamos assim, uma forma de lidar, portanto, com a diversidade linguística da costa do Brasil, e não só da costa, né? Então, era uma espécie de modelagem. Em Niorlandi vai falar, num artigo interessante sobre essa questão da tupinização do território brasileiro, vai mostrar o quanto que os operadores desse tipo de política precisavam moldar uma língua, inventar uma língua. E aí a chamada língua fluida, ou a língua, né, a língua do dia a dia, o tupi ou tupinambá, por exemplo, precisam ser padronizadas, precisam ser transformadas, modeladas, para que as ações pretendidas pelos colonizadores pudessem seguir, né? E aí, finalmente, antes de a gente passar para
para o final, para a última parte, eu quero destacar um livro aqui muito interessante, intitulado Rio Babel, A História das Línguas na Amazônia. É um livro para quem tiver interesse em se aprofundar nessa história indígena, né, de línguas indígenas, sobretudo no norte do Brasil. O livro de Bessa Freire é fantástico. Então, ele vai mostrar como é que essas políticas fazem efeito até hoje. E, em um dos capítulos do livro, ele vai mostrar que em poucas gerações, os Cocama, um grupo que originalmente ocupava o Alto Rio Solimões, no Amazonas, e outras confluências ali do rio Amazonas, como os rios Napo, o Cali, enfim, outros rios que confluem para o rio Amazonas, vão deixar de falar, faço o destaque aí, na verdade, foram forçados, a língua Cocama para falar a língua geral amazônica, de modo que hoje aquela língua se encontra em perigo, certo? A língua Cocama. O mesmo acontece também com as populações Baniwa, os falantes do Baniwa e do Tucano na região de São Gabriel da Cachoeira. Apesar de o Baniwa, o Tucano e o Nhengatu serem línguas cooficiais, há um movimento, digamos assim, das populações indígenas que falam o Baniwa, no sentido de que passem a falar o Nhengatu. Então, muita gente entende que falar o Nhengatu é basicamente uma condição ali de maior integração com a sociedade não indígena. Então, até hoje, os efeitos dessa política existem, né? Bom, então eu estou finalizando aqui, eu vou passar agora para uma segunda parte, ao final vou tentar fazer uma conclusão, não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas creio que já estou chegando aqui ao final, né? Eu quero agora falar de uma segunda política de redução, que é o projeto de civilização do chamado Marquês de Pombal. E aí eu vou falar basicamente do diretório. O termo civilização está entre aspas aí, porque é retirado do próprio documento. Então, em 3 de maio de 1757, então aí a gente está no meio do século XVIII, o Marquês de Pombal, senhor Francisco Xavier Mendonça Furtado, publica um documento intitulado Diretório, que se deve observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão, enquanto Sua Majestade não mandar o contrário. Importante dizer que esse diretório, num primeiro momento, é feito para ter validade no chamado Estado do Grão-Pará e Maranhão. Importante também dizer que digamos assim, a região colonial brasileira era dividida em 2 grandes áreas. Essa chamada de Estado do Grão-Pará e Maranhão, e o restante, mais ao sul, chamado Estado do Brasil. Então, o Estado do Grão-Pará e Maranhão dividia o território brasileiro na porção norte, e o Estado do Brasil era a outra porção. Então, num primeiro momento, o Diretório de Pombal visava regulamentar ações nessa área. Depois ele é estendido para o Estado do Brasil, ou seja, para outra porção colonial brasileira, tá? E aí eu quero começar destacando aqui o seguinte, uma autora chamada Rita Heloísa de Almeida publicou um livro muito interessante intitulado O Diretório dos Índios, um projeto de civilização no Brasil do século XVIII. E nesse texto ela vai fazer uma análise bastante profunda sobre o que é o documento. O documento possui 95 parágrafos e ele regula os mais diversos aspectos da vida das populações indígenas que passaram a fazer parte das reduções, dos chamados índios aldeados, ou, em índios descidos. Então, no diretório, é importante dizer, há uma regulação para tudo que é aspecto. Para vocês terem ideia, até a moradia, a forma de morar é regulada. O diretório previa até que os índios deveriam, para se tornarem, como ele entendia, civilizados, deveriam deixar de morar como moravam e passar a morar em vilas.
e regulava, inclusive, para vocês terem ideia, até o fato de que as casas nas vilas deveriam ter os cômodos divididos. Então, essa divisão de uma casa em cômodos, por exemplo, está lá prevista no documento do Marquês de Pombal, como sendo uma forma de civilizar os índios. Então, é importante dizer isso, o documento não é um documento voltado especificamente para a questão linguística. Ele é um documento que regula os mais diversos aspectos, inclusive as relações de compra e venda, para vocês terem ideia. Mas chama a atenção o fato de que tem um parágrafo dele, que é o parágrafo 6º, em que ele trata da questão linguística, né? E aí é que, por isso que esse documento é tão famoso, sobretudo entre nós da área de letras. Mas os historiadores, enfim, utilizam o documento em razão de ele regular os mais diversos aspectos da vida social, política, religiosa, de costumes das populações indígenas. Bom, eu vou ler aqui, eu trouxe a citação, é necessário que a gente leia, é um pouco grande, mas eu vou fazer a leitura. Então, é apenas um parágrafo, ele continua a dividir em 3 slides, então vejam lá. Abre aspas, parágrafo 6 do diretório. Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que conquistaram novos domínios, vejam só, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável que este é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes. Então, olha só o que é que o Marquês promove. E ter mostrado a experiência que, ao mesmo passo que se introduz neles o uso da língua do príncipe, a língua do colonizador, que os conquistou, se lhes enraiza também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo príncipe. Então, nessa primeira parte do parágrafo, você já vem aí, né, o argumento do Marquês de Pombal sobre a necessidade de, como ele diz isso, introduzir nos conquistados um novo idioma. Observando, pois, todas as nações polidas do mundo, olha só, este prudente e sólido sistema, nesta conquista se praticou tanto pelo contrário que só cuidaram os primeiros conquistadores estabelecer nela o uso da língua que a chamaram geral. Então ele está fazendo uma referência, é importante dizer que o Marquês buscava, né, naquele contexto, estava expulsando os jesuítas, e ele faz uma crítica severa a que os jesuítas, os primeiros conquistadores, primeiramente promoveram, né, a difusão da língua geral, e ele, portanto, vai dizer que isso é um erro. E olha o que ele diz sobre a língua geral, que é uma língua de base indígena, né? Então, como eu já falei aqui, é uma língua que vai ser desenvolvida por populações mamelucas, né? Mas é uma língua que tem base indígena. Então, invenção verdadeiramente abominável e diabólica, para que, privados os índios de todos aqueles meios que os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição em que até agora se conservavam. Então, veja que ele, mais à frente nós vamos ver, então, o Marquês de Pombal, nesse parágrafo, ataca o uso das línguas chamadas autóctones, né, ou as línguas indígenas de herança, como ataca também o uso da chamada língua geral. Então, ele ainda é mais radical, né? Então, os jesuítas operam uma primeira política de redação, implantando aí a cultura de uso da língua geral, e o Marquês de Pombal vem com uma política ainda mais radical de proibição de tudo isso e de uso obrigatório do português. E aí, na última parte do parágrafo, ele diz: para desterrar esse perniciosíssimo abuso, aspas, esse destaque é meu, tá? O que está em itálico. Será um dos principais cuidados dos diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua portuguesa, não consentindo, por modo algum, que os meninos e as meninas que pertencem às escolas e todos aqueles índios que forem capazes de instrução nesta matéria usem a língua própria de suas nações, são as línguas indígenas autóctones, ou da chamada língua geral. Vejam que ele separa a língua geral de línguas de suas nações, né? Ou as línguas autóctones. Então, ele já estabelece aí a proibição e a definição do uso da língua portuguesa.
E, finalmente, mas unicamente a portuguesa na forma que Sua Majestade tem recomendado em repetidas ordens que até agora se não observam com total ruína espiritual e temporal do Estado. Então, eu retirei trecho. O diretório é muito fácil de ser encontrado, né? Eu peguei a versão aí posta no livro de Almeida, porque é uma versão facsimilar, então eu preferi pegar a partir dessa versão, né? Bom, então uma questão primeiro que é importante eu também dizer aqui. Então, foi o diretório responsável por fazer com que as populações indígenas alvo abandonassem as suas línguas em favor da língua portuguesa? Resposta taxativa, não. Certo? Diversos autores debatem o assunto, Lorenzo Vitral, Carlos Alberto Faraco, enfim, vários autores vão apontar que o diretório em si é um documento que não tem essa potência toda nesse sentido. Então, se ele for visto como um texto cuja finalidade era impor a língua portuguesa, é evidente que, por decreto, você não faz com que as pessoas deixem de usar uma língua e passem a usar outra. Mesmo porque, importante dizer, com o avanço da colonização, todo mundo sabe, essas populações indígenas escravizadas, empobrecidas, estiveram alijadas da escola. Portanto, essas populações não tiveram o acesso pleno, por exemplo, à escola para aprender o português. Então, é importante dizer que não é por decreto. Então, o documento em si, sozinho, olhado assim, se a gente pensar no documento como um documento que determina o uso da língua portuguesa, ele não teve eficácia, certo? Mesmo porque esse não é o foco do diretório. Mas é importante nós observarmos alguns detalhes nisso aí. Almeida, portanto, vai mostrar que o diretório deve ser visto no contexto mais amplo de uma luta entre o poder secular, representado aí pelo Marquês de Pombal, e o poder espiritual na colônia, basicamente representado pelos jesuítas, e considerado como um documento fruto de uma política externa mais ampla que Portugal empreendia, muito mais ampla que o contexto brasileiro. O mesmo diretório vai ser aplicado também em outras áreas, em outras colônias portuguesas, inclusive em África, certo? Então é importante dizer isso. Bom, então, se nós observarmos o diretório como um programa, que ele efetivamente que continha lá uma previsão de um conjunto de hábitos, de costumes, enfim, nessa direção, então a gente pode dizer que o diretório continua fazendo efeito hoje. Então ele não foi decisivo para fazer com que as populações deixassem as línguas indígenas ou as línguas gerais e falassem português, tanto é que até hoje o Nheengatu é falado, tanto é que mesmo após quase 50 anos do diretório, né, há registros de uma língua geral falada aqui no sul da Bahia. Então, inclusive o professor Wagner Argolo, da UESC, defendeu uma tese, né, com uma documentação farta, mostrando que no sul da Bahia se falava uma língua geral, isso a partir de uma carta que o professor Permínio, inclusive, teve acesso numa de suas pesquisas. Então, a partir dessa carta de um diretor pedindo alguém para que soubesse falar uma língua geral aqui na Bahia para melhor lidar com os índios, então aquela carta ali é um indício de que havia uma língua geral falada também ali no sul da Bahia, por exemplo. Então, quer dizer, então, se o diretório fosse completamente eficaz, essa carta nem existiria. Se fosse completamente eficaz, então podemos dizer que o Nheengatu nem seria mais falado, tá? Então, não dá para dizer, vários estudos vão mostrar que o diretório em si determinou. Entretanto, é como se o diretório plantasse uma semente nessa direção. E aí é que entendemos que a política linguística projetada no diretório produz efeitos até hoje. Então, ela foi planejada, na verdade, para isso. Esses efeitos residem principalmente no fato de que, embora ainda hoje o Nheengatu e outras línguas indígenas tenham sobrevivido a essa investida civilizatória ou colonizatória, como eles gostam de dizer, lusitanizante,
muitas dessas línguas estão ameaçadas com as suas funções sociais cada vez mais restritas e com a sua transmissão geracional comprometida. Se você entrar no site da Unesco, vocês vão encontrar informações sobre a situação linguística do mundo e, no caso do Brasil, e nós vamos observar que um dado importantíssimo é que 40% das línguas indígenas brasileiras estão ameaçadas de extinção porque só tem 500 falantes, 40%, certo? Então, é um negócio, assim, enorme, tá? Abrindo cada vez mais espaço para o monolinguismo em português em muitas comunidades indígenas, né? Então, portanto, é que dizemos que a política de redução operada lá no projeto de civilização do Marquês de Pombal produz efeitos até hoje, é nesse sentido que ela promove essa redução. Eu trouxe aqui um quadro para vocês terem ideia, para exemplificar isso que eu estou falando, retirado de um texto do professor José Ribamar Bessa Freire, aquele de quem eu falei, que publicou o livro Rio Babel, a História das Línguas na Amazônia. Nesse quadro é uma coisa interessante. Ele vai destacar aí os chamados deslocamentos identitários e linguísticos na Amazônia brasileira. Só para vocês terem ideia. Então, os índios que estão nas chamadas aldeias de origem, tá nesse primeiro bloco de cima aí, são basicamente indígenas monolíngues. Ou seja, quando o sujeito índio é monolíngue em sua língua vernácula, quer dizer, na língua de sua nação, Quiriri, Iatê, Cocama, Banila, Tucano, enfim. Então, quando ele é monolíngue em sua língua, ele é considerado um índio selvagem. Isso da colônia até muito recentemente. A partir do momento em que ele passa a sair das chamadas aldeias de origem e vão para as aldeias missionárias, no contexto da colonização, mas isso, de certa maneira, ainda, esse conceito ainda circula hoje, mostra o documento, eles passam a ser incentivados a se tornarem sujeitos bilíngues, e esse bilinguismo é basicamente um bilinguismo entre língua vernácula, ou seja, a língua de sua nação, como disse lá o Marquês, e a língua geral amazônica. Ou seja, então, o Nheengatu, a língua geral amazônica, era promovida como um primeiro passo para tornar esse índio o que, abre aspas aí, manso. Então, quer dizer, se ele agora era bilíngue em língua vernácula e língua geral amazônica, então ele era considerado manso, deixou de ser selvagem. Olha só que absurdo, né? Bom, a partir do momento que ele passa a viver em vilas e povoados, tal como projetado pelo Marquês, ele é incentivado, estimulado a falar apenas a língua geral amazônica. Então, ele passa a ser um sujeito monolíngue em língua geral. Então, a partir do momento que ele, portanto, abandona, né, a transmissão geracional de sua língua vernácula, fica para trás, ele, portanto, passa a ser um sujeito monolíngue em língua geral, então ele passa a ser chamado de índio tapuio. Então, ele agora é o tapuia. Quando ele sai das vilas e povoados e migram para a cidade, esse sujeito agora vai ter que ser bilíngue em língua portuguesa, né? Porque ele sai da roça, basicamente, do povoado, vai para a cidade. Na cidade, o português impera, então ele vai ter que ser bilíngue, língua geral, língua portuguesa. A partir do momento que ele passa a falar ou aprende o português, ele ganha um rótulo de civilizado. E, a partir daí, no momento em que ele deixa de ser migrante, passa a ser residente em nível geracional aí na cidade, ele adquire o monolinguismo em língua portuguesa, passando a se tornar o caboclo. Então, isso é interessante para a gente observar esse deslocamento identitário e linguístico desse sujeito em direção ao monolinguismo em português, certo? É importante dizer que isso é fruto de ações políticas planejadas, certo? O Marquês de Pombal, o Diretório de Pombal, é um desses documentos, ou uma dessas ações de política linguística, não é a única, tá? Bom, aí agora eu quero mostrar como esse
enfim, essas políticas produzem resultado até hoje, estou chegando ao final, para destacar o seguinte, né? Importante dizer isso. Vejam só, o último censo demográfico do IBGE, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês uns detalhes, mostrou que das 896 mil pessoas que se declaram como indígenas no Brasil, 37,4% é que falam a sua língua em seu domicílio. Gente, importante nós dizermos, a população brasileira está estimada em mais de 200 milhões. A população indígena não chega nem a 1 milhão, certo? Então é 0,5% basicamente da população brasileira, é a declarada, claro. É importante dizer que na época da colonização, na chegada aqui, estimava-se a população indígena em cerca de 1 milhão. Então, se você pensar no crescimento da população não indígena e no crescimento da população indígena, imagine aí o grau de dizimação que essas populações passaram, né? Bom, fora das terras indígenas, somente 12% das pessoas que se declaram indígenas falam a sua língua. Já está provado que o sujeito, então, fora de sua terra, a tendência é que ele se torne monolíngue em português, porque, evidentemente, não há uma política brasileira voltada para o plurilinguismo. 57% da população indígena vive em terras oficialmente reconhecidas como indígena, né? E aí, no último censo de 2010, as autodeclarações apontaram 350 etnias e 274 línguas, tá? Não é 2.742, não. Deixa eu corrigir aqui rapidinho. É 274, tá? Pronto. Ok? Bom. Então, aí eu vou rapidinho, antes de ir para o último slide, compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui uma estatística aqui. Quero compartilhar isso aqui com vocês. Então, só para vocês terem ideia, quantidade de indígenas na população brasileira. Então, olha aqui é um site do IBGE, Brasil Indígena. Então, vejam, 896 mil pessoas se declararam indígenas. 57% em terras indígenas, 42% fora de terras indígenas, certo? Bom, aí há alguns dados aqui falando sobre a questão linguística. Então, 305 etnias, 2 grandes troncos, o tronco macro-G, algumas línguas aqui, por exemplo, Bororo, Guató, G, Carajá, Krenak, Machacali, Ofaié, Rikbaksa, Yaté, né, no tronco Tupi, Ariquém, Ueti, Juruna, Mauê, Mondé, Munduruku, Poroborá, Rama-Rama, Tupari, Tupi-Guarani, Tupinambá, certo? E aí o censo identifica 274 línguas indígenas, né? Esse total leva em conta a autodeclaração, um pouco diferente daquilo que os linguistas apontam. Então, os linguistas, quando fazem o estudo, vão ver que esse total, na verdade, se reduz para 160, enfim, 180 línguas, certo? Entre os indígenas que vivem em terras indígenas, esses percentuais se alteram para 57,3% e 28% que não falam a língua portuguesa, tá? Município com maior população indígena, no Amazonas, aqui, ó, São Gabriel da Cachoeira, 29 mil indígenas. Depois São Paulo de Olivença, ainda no Amazonas, então vocês estão percebendo que é no Amazonas que está a maior parte das populações indígenas, certo? Em Pernambuco, a gente tem aí um destaque para a língua Iatê. Enfim, e o fato é que o Nordeste tem uma baixa quantidade aí de pessoas que se declaram indígenas e de línguas indígenas faladas, certo? Bom, então, para finalizar, eu quero agora apresentar aqui uma conclusão, tá? E a conclusão é a seguinte: considerações finais ou mesmo localizado, o multilinguismo persiste. Então, embora toda essa redução do multilinguismo brasileiro tenha sido operada, né, a partir de diferentes políticas linguísticas, eu destaquei aqui 2, é importante dizer que o Brasil é um país multilingüe, né, e esse multilinguismo
persiste ainda em cerca de 180 ou variando até 274 línguas, conforme declarou o censo do IBGE, né? Então, é importante dizer, além de línguas de sinais, como a língua urubu-caapó, a Libras, além de outras línguas, outras estimadas aí entre 20 e 30 línguas faladas por imigrantes europeus que desembarcaram aqui a partir do século XIX. Então é importante dizer isso, né? Primeiro quebrar o mito de que o Brasil é um país monolíngue, não é um país plurilíngue, certo? Mas também fazer a denúncia de que a história glotopolítica brasileira é uma história de dizimação e de redução da diversidade linguística. Henrique Monteagudo tem um texto muito interessante falando sobre a ilusão do monolinguismo, mostrando que essas políticas de redução da diversidade linguística são políticas fundadas, calcadas na ilusão do monolinguismo, que é basicamente um projeto burguês, um projeto europeu, né, que nasce com a chamada burguesia europeia, a burguesia francesa lá nos idos da Revolução. Então, relacionar diretamente língua e nação é um projeto de monolinguismo. Esse monolinguismo, que é uma invenção, que é uma ilusão, está na base desses projetos colonialistas que promovem a dizimação ou a redução da diversidade linguística em prol de uma língua dita oficial. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu e ainda acontece em território em diversos países africanos, né? Isso aconteceu na própria história da Europa, né? Então, a própria França, a Itália fizeram também isso. Então, são basicamente práticas colonialistas que promovem esse tipo de movimento, tá? Bom, aqui as referências, e eu finalizo aqui a apresentação, acho que falei muito. Obrigado pela atenção, desculpem pelos equívocos, e bom, fecho aqui minha apresentação. Passo agora a palavra aí, então, para Gilce. Gredson, eu estou aqui hipnotizada. Escrevi isso até no chat. Vocês devem ter observado que eu tive que mudar o meu... mudar de lugar, porque a minha conexão estava péssima lá onde eu estava, né? Então, agora eu estou aí com outro cenário, né? Enfim, mas eu estava aqui hipnotizada com a sua exposição, né? O didatismo, né? Como você consegue transformar esse conhecimento? Porque eu acho, como professora de estágio, então, assim, eu fico muito observando muito isso, né? Esse nível de didatismo que o professor consegue ter. Então, eu estou, assim, encantadíssima. E, além de tudo, com a sua brilhante exposição, tá? Pelo que eu pude ler também no chat, né, as pessoas, assim, muito elogiosas em relação à sua exposição, né? Então, eu só tenho mesmo a agradecer. Eu olhei rapidamente, eu não localizei perguntas, na verdade, localizei até uma, mas aqui, olha, a Neide falou que quando ela crescer, ela quer adquirir 1% do seu saber. Neide, estou junto com você, viu? E aí, eu não sei se as pessoas querem, né, fazer alguma pergunta, vocês podem registrar aí no chat. Eu consegui localizar, e eu acho que o fato de as pessoas não terem pergunta, eu acho que se deve a essa forma tão didática, sabe? Tão leve, como você trouxe esse conhecimento, que eu estava aqui, eu te juro, eu estava anotando, porque eu tenho essa mania de anotar. Né? Eu estava aqui, e claro que essas anotações todas vão para o meu caderninho, porque eu sou dessa, tá? Eu tenho um caderno. Mas eu também anoto, eu também faço isso, eu tenho que anotar, senão não consigo, sei lá, eu também gosto de ficar...
Aí depois eu posso recorrer a essas informações, né? Uhum. Aqui nós temos também um outro comentário. Parabéns, Grayson, pela exposição tão maravilhosa. É um comentário de Maria Obrigado. Aparecida de Souza Guimarães. Eu vi aqui no chat um cumprimento para mim, de Anésia, uma colega de trabalho lá de Feira de Santana e de Dagmar. Gente, que prazer ver, né? Tanta gente, né? Tem Ainda 130 que, pessoas. Onde que eu ia falar para 130 pessoas de uma só meu Deus, vez? imagina. Os nossos eventos, né, presenciais, que costumam ser tão Rita, restritos, mas, obrigado, Rita. É um prazer, Rita. né, agora eu tenho, como eu falei, tem uma perguntinha de Tainá, eu não sei se, ela só questionou, eu não sei qual foi a intenção, mas ela escreveu assim, né, qual a língua falada no Brasil, e aí isso, eu vou colocar Eu isso como vi. uma pergunta para você, porque talvez, Tainá, queira que você fale alguma coisa em relação a isso, né? Tainá Almeida foi quem perguntou isso aqui no chat. Foi a única Eu pergunta vou, que eu vi aqui. eu vou aproveitar e falar um pouco, né? Disse que eu falei no finalzinho sobre essa associação direta, né, que costumamos fazer entre língua e nação, língua e Estado Nacional, né? Por uma questão de tempo também, eu acabei pulando aqui algumas coisas, para não tornar também a apresentação muito longa, porque cansa, né? E aí é importante a gente dizer que essas ações, digamos assim, de gestão de língua, que promovem a redução da diversidade, geralmente são gestões calcadas nesse binômio, né, nessa ideia língua-nação, que é né, um ideário que nasce, curiosamente, com a chamada Revolução Francesa, né? A Revolução, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade e tal, tudo aquilo ali. Mas para a França, por exemplo, aquilo representou a criação da chamada língua francesa, em detrimento dos chamados, ou das outras línguas chamadas qualificadas ou rebaixadas à condição de patois. Então, a partir do momento que o Estado burguês se impõe, ele elege uma língua dita oficial, escolhe e vai definir isso como política de ação, né? E a partir daí que nós vamos observar o nascimento, o surgimento das chamadas gramáticas de língua. Se nós observarmos, é nessa era, a partir de, né, 1400 em diante, 1490, 1590, a primeira gramática da língua portuguesa é Fernão de Oliveira, 1590, 70, se não estou enganado. Então, a partir desse momento, um conjunto de gramáticas de línguas chamadas nacionais vão surgir, porque vai haver uma associação direta entre língua e Estado Nacional, né? E a partir disso, evidentemente, os estados vão procurar fazer isso. Tanto é que quando é muito comum que a gente pense, sei lá, imagina, você vai fazer uma viagem à França, eu tenho que saber francês. Vou fazer uma viagem à Alemanha, tenho que saber alemão. Vou fazer uma viagem à Itália, tenho que saber italiano. E a gente, portanto, passa a associar um país, uma língua, sem imaginar ou sem pensar na diversidade linguística local. É curioso que no caso do Brasil, mesmo mesmo a gente tendo aqui mais de 180, 190 ou 200 e tantas línguas, vejam que nós brasileiros, cada um de nós aqui, temos uma convicção muito tranquila de que você pensa assim, vou viajar pelo Brasil. E jamais eu acho que qualquer um de nós aqui se pergunta que língua é que naquela cidade se fala. Então você pensa em viajar para o sul do Brasil, você jamais se pergunta sobre se em determinada cidade por onde você vai passar, de repente não se fala português. E existe o pomerano em algumas regiões, existe o talian em outras regiões. A gente vai para, sei lá, para o norte do Brasil e jamais a gente se pergunta assim, poxa, que outras línguas se falam? Então a gente tem a convicção de que de ponta a ponta do território nacional se fala português, ponto. Então é a ilusão do monolinguismo, é a ilusão da língua única, né? E aí, com base nisso, a gente se comporta assim, né? É uma questão de educação de longo prazo, né? E aí, tem uma pergunta aqui sobre a questão do dialeto. E aí, é interessante que nessa história,
Muitas línguas, portanto, são rebaixadas à condição de dialeto. Embora o termo dialeto em linguística, em dialetologia, em sociolinguística não tenha um valor político nesse sentido, né? Então, quando o linguista identifica um dialeto de uma língua, ele está adotando critérios técnicos, né, em tese, e ele não está dando um valor menor ou maior, mas o fato é que o termo dialeto, por exemplo, é sintomático disso, ele acabou ganhando esse aspecto, e aí as línguas diferentes, que não são as oficiais, acabam sendo rebaixadas à condição de dialetos. Eu vou falar uma última coisa bem rápida aqui. Eu estou trabalhando em conjunto agora com um mestrando, que é da Guiné-Bissau, não sei nem se ele está aqui participando, eu fiz o convite a ele, é Alfa Silon, ele é guineense, e aí ele me chamou a atenção, eu passei então a ler a realidade guineense. É curioso que assim, a gente lê países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa, e aí você olha lá na internet, você faz uma busca, você encontra lá Guiné-Bissau, língua oficial, português. Aí você pensa o quê? Então lá se fala português. De repente, quando você vai detalhar, quando você vai ver, somente nem 20% da população falam português. Na verdade, apenas uma elite econômica fala português. Até mesmo em seções do Estado se fala, na verdade, outra língua. E aí, essa outra língua que atinge a maior parte da população é o guineense. Fora isso, outras línguas, mais de 25 línguas, são faladas no território, e as línguas que têm o maior número de falantes nativos são a língua fula e a língua balanta. Quer dizer, então não tem nada a ver, mas a gente associa a ideia, né, de língua oficial, então quer dizer que é uma herança colonialista, como aqui no Brasil também. Então, essa é uma ilusão, vivemos a ilusão do monolinguismo, essa é a verdade. E aí eu estava pensando, né? Sempre penso muito A na Alfa está formação. aqui. Oi? A Alfa está aqui. Ah, Está que aqui, bom. está presente. Obrigado, Alfa, pela presença. Aí eu estava pensando também na formação dos nossos alunos, né? Eu sempre volto, como eu trabalho com estágio, então eu sempre muito voltada para esse aluno que eu estou formando, né? E aí na universidade esses alunos têm um componente que é obrigatório, que é a história e cultura dos povos indígenas, né? Até recente, coisa de mais ou menos 8, 9 anos, né? Que tem obrigatoriedade. Eu não sei se na UFBA é obrigatório esse componente, Gretchen, porque na UNEB, no nosso currículo, há a obrigatoriedade de os alunos cursarem História e Cultura dos Povos Indígenas. Eu vou fechar rapidamente a minha câmera, mas aliás, é que eu queria consertar, enfim, pode. Não, é que eu saiba, eu não sei realmente se é obrigatório, embora tenha, mas não é obrigatório, não. Porque eu achei que fosse que estaria dentro dessa política de diversidade, que eu pensei que fosse uma política instituída pelo MEC, porque eu me lembro que foi mais ou menos Sim. quando eu cheguei na UNEB, os nossos alunos que estavam para se formar, eles não puderam colar grau, porque eles tiveram que ficar mais um semestre para fazer este componente. Né? Sim, é verdade. Eu havia esquecido. Eu também participei da formação do projeto pedagógico do curso de letras da UFRB, e à época nós tivemos que reformular o projeto porque a história e cultura indígena tinham que ser incluída também. Então, na reformulação, ela passou a entrar. Agora, assim, não há uma disciplina específica sobre línguas indígenas, né? Essa é uma questão. Sim. Um outro detalhe importante dizer é que, recentemente, o Brasil ganhou um instituto chamado Instituto de Política Linguística, IPOL, que tem redirecionado, digamos assim, a ação ou as ações estatais no sentido de agora valorizar essa diversidade linguística. Então, o IPOL encampou um conjunto de ações que culminaram com a
co-oficialização de várias línguas indígenas e também outras línguas da imigração em diversos territórios. A co-oficialização consiste basicamente em uma ação originada na Câmara de Vereadores em que uma língua, por exemplo, o tucano, o banil, o nhangatu, pomerano, talian, sei lá, uma língua, é instituída como língua co-oficial do município. E a partir daí, portanto, ela passa a ter presença na publicidade municipal, ela passa a ter presença nas repartições públicas, nas escolas. Claro que cada município vai definir o alcance dessas ações, mas já é um primeiro passo no sentido de reversão dessa história de glotocídio brasileira, né? Então, é uma política positiva, uma política linguística, digamos assim, agora nessa direção mais positiva. E outra coisa sobre a qual eu estava pensando também é a respeito dos nossos livros didáticos, né? Obrigatoriamente, pelo Programa Nacional do Livro Didático, eles precisam conter uma seção sobre diversidade linguística, e essa diversidade normalmente está centrada na variação. E eu tenho orientado alguns trabalhos de TCC, né, sempre com análise de livro didático, do ensino médio, do ensino fundamental, e, né, além de, nessas pesquisas, os meus alunos, né, verificarem como essa abordagem é feita de maneira equivocada, né, enfim, né, nós temos também uma vasta bibliografia que apresenta a existência desses equívocos, né, como é um tratamento raso, e mesmo assim, esses livros são aprovados, né. E nesses capítulos não existe, pelo menos dos livros a que eu já tive acesso, não há referências né, a esse multilinguismo. Então, assim, é impressionante, né, como o país investe mesmo no apagamento da sua história, né, no apagamento né, quase 2 centenas de línguas indígenas que ainda são faladas. Uma coisa também que eu gosto de falar quando eu penso no ensino, é muito comum, eu vou pegar o caso da Lei 10.639, que fala sobre, né, história e cultura africana e afro-brasileira no currículo, né, brasileiro. Muitas vezes é comum as pessoas pensarem que só o professor de história pode falar desses assuntos, ou tem assunto, digamos assim, para dar uma aula sobre isso. No caso das questões indígenas também, é muito comum que a gente ache que somente o professor de história é que possa falar. Mas, na verdade, não. Na verdade, o professor de língua portuguesa está completamente dentro do assunto, né? Então, a partir do momento que esses aspectos que nós discutimos aqui, que há em vários outros materiais sobre o assunto, são chamados para aula de língua portuguesa, então, sei lá, se a escola está abordando uma semana sobre as populações indígenas, o professor de português tem tudo a ver, porque ele pode falar dessa questão do multilinguismo do território brasileiro, né, inclusive contribuindo para quebrar esse mito, né, do monolinguismo no Brasil. Se o assunto é a questão afro-brasileira, africana e afro-brasileira, também nós temos muito a dizer, embora essa palestra tenha ficado restrita à questão indígena, mas temos também, né, várias coisas a abordar sobre a formação do português e a relação direta com a história africana e afro-brasileira, né, que constitui o português brasileiro. Ou seja, isso não é tema apenas do professor de história, é tema do professor de língua portuguesa, né? E é muito importante que nós trabalhemos essas questões. E eu espero que, como agora, provavelmente os impactos da inserção desse componente obrigatório, história e cultura dos povos indígenas, provavelmente o impacto a gente vai ver posteriormente, né? Isso. Mas eu espero que isso se reverbere, né? Que essas informações possam alcançar mais um público vasto, né? Porque normalmente ficam muito restritas a esse debate acadêmico aqui entre nós. Eles não chegam à população de modo geral, não chegam à escola, né? Então, eu espero que os impactos possam ser sentidos em breve, né? E que os nossos alunos que estão nos ouvindo tomem para si essa responsabilidade, né? De falar sobre isso,
nas suas aulas de língua portuguesa, Exato. de levar esse conhecimento para os alunos, né? Exato. Enfim, será que nós temos alguma pergunta a mais? A Isadora ficou de me mandar as perguntas aqui por WhatsApp, eu vou só checar. Ah, tá, então você vai ter Oi? Ah, tá. alguém perguntando se vai ter. Dá para fazer, né? A partir daí do... A lista de presença funciona da seguinte forma: nós divulgamos uma palavra-chave com um link, e aí vocês acessam, tá? Preenchem o formulário e vão ter direito à certificação, tá bom? Não chegou mais nenhuma pergunta ao meu, né, aqui ao meu celular. Então, Gredson, eu vou deixar agora para você fazer as considerações finais para que a gente encerre, né? Alguém pergunta, Neide me pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Sim, ela depois vai ser disponibilizada no canal do campus, tá? Então, vocês vão poder, eu mesma vou ler novamente, né? Enfim, então, Gredson, você pode fazer as suas considerações finais. Tá bom, eu quero, na verdade, agradecer, né? Minhas considerações finais são de agradecimento à audiência aqui, a todos os elogios, vi aqui muita gente, estou olhando aqui Silvana, Érica, Ângela, Tainá, enfim, André, muita gente aqui, muito obrigado pela audiência generosa, enfim, pelos comentários. Gil, você sabe disso, todo mundo aqui que trabalha aqui, tem vários colegas professores aqui, enfim, não só estudantes de graduação, mas todo mundo que está trabalhando na docência sabe disso, né, que o retorno que a gente tem de quem nos ouve é muito bom, estimula, incentiva, né, então é um combustível para a gente poder ter vontade de estudar, aqui tem gente perguntando quando será a segunda live. Você vai ser nosso sócio, Gredson. Tá bom, obrigado, Anésia, obrigado, Esté, enfim, obrigado, Daniela e todo mundo. Então, o que eu quero é agradecer e dizer que alguém ainda não foi divulgada a palavra-chave, alguém está dizendo aqui. Neide, muito obrigado, Marineide, fez um trabalho interessantíssimo sobre ortografia, Elisângela também, enfim, tem muita gente aqui. E aí o que eu quero é agradecer e dizer que estou à disposição, dizer que a UNEB está no meu coração e que me sinto muito honrado com a chance de falar e falar para tanta gente, né? Então, fico muito grato. Da próxima vez, se houver uma próxima vez, se der, a gente fala aí agora um pouco mais sobre o português a partir de uma visão agora de relação com as línguas africanas. Eu gostei muito dessa pergunta, né? Quanto será a prova, né, a próxima live, né? Então, eu já estou, assim, pensando seriamente em fazer uma sociedade com o Gredson para que ele possa vir outras vezes, né? Mas a nossa próxima live, né, do Dedo de Prosa, vai ser no dia 22 de outubro com o professor Jurgen, que é da UESB, e Jurgen vai falar justamente dessa relação da formação do português brasileiro com as línguas africanas. Ótimo, então, esse Jurgen vai ser excelente, vou colar. Eu já faço aqui o convite a todos, né? A Gredson também, né? Que você está conosco no dia 22 de outubro, né? Nós vamos divulgar oportunamente. Então, eu só tenho a agradecer a Gredson, né, pela exposição brilhante que ele fez aqui. Eu aprendi muito, muito mesmo. E a todas as pessoas que se inscreveram na nossa atividade, que vieram prestigiar o nosso evento, né? E para a gente é muito importante essa audiência, realmente é muito importante que esse conhecimento chegue à maior parte das pessoas, e nós estamos vendo como as pessoas estão interessadas, querendo saber qual a próxima live, querendo saber se essa live vai ficar gravada. Então, isso realmente mostra que há, né, esse desejo de cada vez aprender mais, né? Então, assim, fico muitíssimo satisfeita e agradeço imensamente, né, a presença aqui. Coloquei o link aí do artigo, tá? Quem quiser dar uma lida no artigo, vai ver uma exposição um pouquinho mais detalhada.
mais organizada disso que eu falei hoje, tá bom? Se for mais organizada do que isso, é impossível. Enfim, né? Então, muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite, Gilce. Durmam Boa bem. noite, Edson. Boa noite a todos. Eu acho que eu vou fazer, pronto, fiz um print aqui da nossa, para publicar. Ah, é mesmo, é verdade. Eu não estou me vendo.